vai falar de um assunto que é bastante parecido porque a gente vem falando sobre cassação de um mandato parlamentar. Vamos falar sobre Chiquinho Brazão. Em prisão domiciliar, Chiquinho Brazão poderá votar à distância. É isso mesmo. Essa cassação do Chiquinho Brazão está demorando bastante, é um assunto que está sendo postergado dentro da Câmara dos Deputados e é um dos argumentos que vem sendo utilizados, inclusive, pela bancada do PSOL para manter a discussão do deputado Glauber Braga. Mas eu não vou falar disso sozinha, não. Isso porque Augusto Tenório, nosso repórter da Editoria de Brasil, que está sempre lá nos corredores do Congresso, vai falar comigo sobre isso. Oi, Tenório, bem-vindo aqui ao nosso Boletim Metrópolis. Oi, é um prazer estar aqui com vocês. Bem, pois é, isso inclusive foi uma pauta que surgiu no corredor do Congresso, no meio dessa correria, dessas articulações envolvendo a cassação do Glauber Braga. Um assunto de corredor entre o pessoal do PSOL foi: nossa gente, e agora? Chiquinho Brazão vai poder votar? Bem, eu escutei essa conversa de corredor, fui apurar com a Câmara, e a resposta da Câmara foi a seguinte, eu vou ler brevemente. Abre aspas, o parlamentar poderá realizar todas as atividades relacionadas ao mandato que forem autorizadas pelo sistema remoto da Casa. As regras de registro de presença e votação estão definidas do ato da mesa 123/2020. Esse ato da mesa, Leila, foi um ato estabelecido por Arthur Lira no contexto da pandemia, um contexto de distanciamento social, para que os parlamentares continuassem trabalhando para que o Congresso não fosse paralisado e que as sessões pudessem ser convocadas e conduzidas de maneira, digamos assim, remota. Ou seja, os parlamentares, através do Infoleg, que é um aplicativo que está disponível para todo mundo, inclusive, mas para os parlamentares é uma versão diferente, em que eles podem registrar a presença quando a sessão ela é remota, ou semipresencial, no caso, e também acompanhar projetos de lei, assinar requerimentos. Foi assim, inclusive, que o pessoal do PL conseguiu as assinaturas do requerimento de urgência, com QR Code, ela vai lá e abre no Infoleg. Enfim, é um aplicativo que todo parlamentar tem acesso. E a questão agora na decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, relator do caso dos Brazão e da Marielle, o caso não previa uma proibição de acesso ao celular, tá? Prevê uma proibição de acesso à rede social, prevê proibição de contato com outros investigados, mas não há uma proibição específica ao acesso ao celular e também não ao Infoleg. Ou seja, como ele pode acessar o Infoleg, ele poderá votar. O que é que acontece? Na gestão Gumota, como você mesmo falou no caso do Glauber Braga, geralmente as sessões têm sido presenciais, pelo menos as sessões deliberativas, que é quando acontece votação de projeto de lei. Terça, quarta e geralmente na quinta. Somente esta semana, por causa do feriado de Páscoa, da Sexta-feira Santa, as sessões foram virtuais. Ou seja, Chiquinho Brazão, se quisesse, já poderia ter votado, porque ele já está em prisão domiciliar desde segunda ou terça-feira. E é engraçado agora que você falou dessa questão do Glauber também, porque o deputado Chiquinho Brazão, ele não está condenado. Ele ainda não foi condenado, ele é réu no processo, né? Ele é o suspeito, no caso, de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco, em 2018. Ele, junto com o irmão dele, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, e alguns integrantes da cúpula da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Enquanto isso, é engraçado você falar, porque esse caso do Glauber realmente seria inédito, porque a gente tem o Chiquinho Brazão, que foi preso, agora em prisão domiciliar, mas se você olhar, inclusive, oficialmente ele está em mandato, ele tem um mandato ativo, ele continua em exercício, ele não se afastou e nenhum suplente assumiu o seu lugar. Até porque ele está sem partido. Assim que teve esse caso, a União Brasil decidiu pela sua expulsão. O caso do Glauber seria inédito porque, claro, a agressão na Câmara não é inédita, mas essa questão do Glauber, sim, é inédita. Mas eu queria lembrar um caso interessante, porque o bom de conversar com gente mais velha é que o pessoal tem memória além do que a gente consegue lembrar. Em 2001, o Paulo Magalhães, que ele é o relator do processo do Glauber Braga, né? Porque quando alguém faz uma denúncia contra o parlamentar, essa denúncia precisa para o Conselho de Ética. Quando essa denúncia chega ao Conselho de Ética, é designado um relator. O relator é um deputado que ele vai analisar aquele processo e vai chegar aos demais e meio que dizer, olha, analisei esse caso e eu acho que essa infração, ela aconteceu, e se ela aconteceu, eu acho que a pena deve ser a perda do mandato, ou existem outras opções também, tá? Inclusive que a aposta de todo mundo na Câmara, antes do relator decidir pela perda do mandato, é que seria uma suspensão, pode ser uma suspensão de 10, 15 dias. Mas o interessante é que o Paulo Magalhães, em 2001, ele também se envolveu numa briga na Câmara. Foi contra um jornalista que, na ocasião, estava lançando um livro, era uma espécie de livro-denúncia, contra o ACM Neto. ACM Neto, ex-governador da Bahia, tio de Paulo Magalhães.
Bem, o bastidor do Congresso é esse Congresso que a gente sempre dinâmico, sempre com muita notícia, sempre com reviravoltas interessantes. A gente fala que eleição é filme, né? Tem vários capítulos, mas o Congresso eu digo que é novela, que a cada episódio você pode ter uma reviravolta, é um drama, é uma coisa diferente, você sabe como é, aquela confusão deliciosa. Foi muito bacana você falar essa questão do relator do Conselho de Ética, porque é o famoso teto de vidro, né? A pessoa está lá relatando um processo de cassação de um deputado sobre agressão, sendo que ele mesmo já participou de uma agressão dentro da Câmara dos Deputados. Fica difícil de confiar no relatório de um parlamentar desse. Mas eu queria que você me ajudasse numa análise, que é uma análise interessante. Alguns parlamentares que eu conversei na semana passada, eu perguntei se eles assinariam ou não assinariam a questão do PL da anistia, perguntei também sobre se eles eram a favor ou não da cassação do Glauber Braga, e vários me disseram o seguinte: eu não quero me meter nisso porque isso vai abrir precedente para os demais deputados. Então, vale essa análise. Eles não estão com medo, não estão com receio de votar essa cassação e abrir um precedente para eles próprios? Bastante, Neila. A gente percebe que tem um comportamento muito diferente entre o chamado baixo clero, que é da Câmara, e o alto clero, que é essa cúpula de líderes. E aí você coloca nesse alto clero líderes da esquerda à direita, tendo um comportamento interessante nesse sentido. Mas acho que o mais interessante de se olhar agora é o Centrão. Centrão, que é esse grupo de partidos, né, que não tem uma posição ideológica clara, ora está com o governo, ora está com outro, mas eu conversei com alguns cabeças desse grupo, né, do Centrão, alguns inclusive muito próximos ao presidente da Câmara, Hugo Mota, e vou lhe dar a avaliação sobre os dois assuntos. Primeiro, sobre o Glauber Braga. Os líderes eles já se demonstravam bastante resistentes a dar sequência a esse pedido de cassação. Eles reconhecem que esse pedido, inclusive, só chegou ao parâmetro que chegou, porque Glauber ele tinha uma briga aberta, explícita e até em um caráter bastante pessoal com o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, enquanto o Lira ainda estava no comando da casa, e também porque ele não criou relação com nenhuma outra liderança, nenhum outro cacique do Centrão. Então, digamos assim, ele comprou uma briga muito grande ao mesmo tempo que ele não procurou ter aliados na Câmara. Claro, a posição do Glauber ela é muito explícita, ela é muito clara. Ele é contra essa lógica das emendas parlamentares, que é um mecanismo que fez o Congresso ganhar muito poder nos últimos anos, e ele era contra essa lógica da emenda parlamentar, contra o orçamento secreto, que inclusive muita gente é contra, mas ele ia no nível ali, digamos, pessoal, ele falava, ele realmente era muito, digamos assim, muito, muito seco nesse assunto, e isso criou para ele, claro, uma certa resistência na casa. Então a gente tem líderes do mais bolsonarista ao mais petista que tem um trânsito muito bom no Centrão. Vamos colocar agora, por exemplo, o líder do PT, o Lindenberg Farias. Claro, é um nome de esquerda, é um nome inclusive mais à esquerda no PT, mas que assim que ele assumiu o papel de líder, ele começou a fazer esse diálogo, ele já tinha esse diálogo com o Centrão e começou a se intensificar. Temos também o Sóstenes Cavalcante, do PL, bolsonarista raiz, evangélico, conservador, mas também super benquisto pelo pessoal do Centrão. Então, meio que os parlamentares, eles podem entrar naquele embate, mas no bastidor é preciso ter esse jogo de cintura. Então, a avaliação do Centrão é que o Glauber não tinha esse jogo de cintura com os demais líderes do Centrão e que, por isso, o processo dele andou. Mas, mesmo assim, eles demonstravam extrema resistência. Eles afirmaram, inclusive em off, obviamente, que bastava o Glauber fazer algum gesto, ou enfim, qualquer tipo de atitude, mesmo que seja nos bastidores, né? Não precisaria nem ser uma retratação pública, mas com uma sinalização dos bastidores de que vai arrefecer esse clima, que eles atuariam para barrar, digamos assim, a sua cassação. E sobre a anistia, aí a gente tem um tema que é um pouco mais complexo também, porque não é um tema que envolve somente um assunto interno à casa, né? É um assunto que também mexe com muitos anseios populares, da esquerda e da direita, a esquerda bastante contra, a direita muito a favor. E o que é que acontece? A gente também destacou isso em matéria do Metrópolis. Somente um líder do Centrão assinou o projeto da anistia, o requerimento de urgência, no caso, né, que permitiria você votar esse projeto diretamente em plenário. Somente um líder do Centrão, que foi o doutor Luizinho, do PP. PP, vale lembrar, o partido do senador Ciro Nogueira. Ciro Nogueira é ex-ministro da Casa Civil do presidente Jair Bolsonaro, continua super aliado, continua super próximo a Bolsonaro, inclusive é cotado
como vice no eventual chapa da direita em 2026. Uma chapa da direita ou comandada por Bolsonaro, caso ele reverta a sua situação eleitoral, ele está inelegível até 2030, ou numa chapa apoiada pelo ex-presidente. Então, somente o Dr. Luizinho, mas também nos bastidores, esses mesmos líderes que demonstram a resistência, porque esse projeto ele divide a casa. Quando você pautar, você vai ter ali um lado exatamente contra e um lado a favor. Nesse projeto não tem muito meio termo, até está tentando se construir uma alternativa. E os líderes do Centrão avaliam que é melhor não mexer nesse assunto. O problema é que eles reconhecem que suas bancadas já são bastante a favor da anistia. Você pega o MDB até menos, mas você tem a União Brasil com uma boa parte bolsonarista, você tem um PSD de dado que tem uma parte bolsonarista, apesar de ter sido uma bancada bastante leal ao governo, e agora está se distanciando do Planalto por insatisfação. Você tem o PP, claro, tem muita gente governista, muita gente ligada ao ministro do Esporte, o André Fufuca, mas sim que deve votar quase totalmente a favor do projeto da anistia, caso seja pautado. Então você tem as cabeças do Congresso resistentes a esse assunto, mas você tem ali o baixo clero aderindo bastante a esse projeto. E agora vamos ver o que é que vai acontecer, né? Uma discussão ali de tentar fazer um meio termo, tentar diferenciar, né, a anistia, diferenciar um eventual perdão de penas para as pessoas que planejaram, para as pessoas que executaram, para quem financiou, e vamos ver no que vai dar. Com certeza a gente vai acompanhar daqui do Metrópolis e vai contar todos os detalhes, todos os bastidores por aqui. Olha, o Augusto falou aí, sei lá, uns 20, 30 nomes de parlamentares, explicou tudo direitinho para você que está assistindo a gente. Semana que vem é semana decisiva. Todos voltam, então, para o Congresso Nacional depois da Páscoa. Vai ter, sim, reunião de líder para pautar assunto importante. E você volta aqui, Augusto, para contar para a gente. Só chamar que eu volto. Muito obrigado. Obrigada, até a próxima. Eu vou para o telão. Bora de giro de notícia. Coloca aqui para mim, pessoal.